Olá, turma, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos, Podemos Ser Livres, né, referente ao segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos pontuar a respeito do conceito de liberdade, né? Na nossa última aula, nós vimos essa provocação filosófica trazida pelo nosso capítulo. Podemos ser livres? Nós somos livres ou somos determinados, né? A nossa vida já tem um caminho a ser conduzida, seja pela religião, pela família, por outros órgãos sociais, ou de fato nós temos livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer o que bem nós entendermos. Essa foi algum dos pontos que nós apresentamos na última videoaula. Hoje nós vamos contextualizar a respeito do conceito de liberdade, tanto no campo da filosofia como no campo da ética, né? Além disso, nós vamos ver o que é que alguns autores analisam, pensaram a respeito sobre liberdade, certo? Para poder contextualizar e concluir esse capítulo que nós iniciamos na última videoaula, certo? Então, a respeito, o que é que vem a ser liberdade? O primeiro termo que nós vamos utilizar a respeito dessa temática é no Aurélio, né, no dicionário. O que é que o dicionário diz sobre liberdade? Né? Nós vamos ver que, tanto no dicionário como na filosofia, tanto no campo da ética e outros autores, muitos pontos vão se aproximar, vão se ligar, apesar que o conceito de liberdade ele é muito distinto, é muito amplo. Né? Então, no dicionário, o que é que vem a ser liberdade? Liberdade, em outras palavras, é quando o indivíduo, é quando um sujeito, um agente social, ele tem independência absoluta, né? Independência absoluta e legal sobre o seu bem viver, né? Sobre as suas ações sociais, né? A liberdade, em outras palavras, nós vamos ver que ele está muito ligado à particularidade de cada sujeito, né? As características que ele vai desenvolver em sua própria vida. Então, liberdade, segundo o dicionário, ele está muito ligado à independência, ao que o sujeito vai desenvolver e cultivar para a sua vida, né? E dentro do campo filosófico, nós vamos ver que a liberdade, ela liga algumas características semelhantes ao que é exposto no dicionário. Nós vamos ver que a filosofia ela vai entender um pouco sobre liberdade, que liberdade seria uma temática em que o indivíduo tem o direito de agir segundo o seu próprio livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma temática exposta pelo filósofo, fugiu até um pouco aqui a palavra, Santo Agostinho, que nós estudamos no primeiro ano do ensino médio, né? Que faz parte do período da patrística, no período da Idade Média. Santo Agostinho vai criar essa teoria do livre-arbítrio, né, que nós temos esse livre-arbítrio proporcionado pelo divino, pelo Criador. E, para a filosofia, liberdade é mais ou menos isso. Liberdade é quando o indivíduo tem o direito de agir, né, de se locomover a partir do seu livre-arbítrio, a partir de sua própria vontade. Né? Então, liberdade é no campo da sociologia, por exemplo, é um dos direitos humanos essenciais para todo e qualquer ser humano, é um direito universal, certo? A liberdade de expressão, de opinião, de ideologia, de ir e vir a qualquer lugar. Então, na filosofia, nós vamos ver que a liberdade é um direito que todo indivíduo tem de agir segundo a sua própria vontade. Mas um ponto importante, essa vontade, essa liberdade que o indivíduo tem, ela só é de fato liberdade a partir do momento em que eu utilizo a minha liberdade não prejudicando terceiros, né? Então, eu sou livre desde que a minha liberdade não prejudique outra pessoa, né? Essa é a sensação de realmente estar livre, né? Eu fazer o que eu bem penso, o que eu bem entendo, né? Eu agir segundo a minha própria vontade, mas que a minha vontade não prejudique terceiros, não prejudique outras pessoas. Se eu fizer isso, né, sem prejudicar outras pessoas, eu sou de fato uma pessoa livre. E isso é uma das temáticas, é um dos conceitos que nós temos a respeito da palavra liberdade. E na ética, nós vamos ver que vai ligar, relacionar muitas características a esse último exemplo, né? Que liberdade é eu agir segundo o meu livre-arbítrio, segundo o que eu bem entender fazer, né? Segundo as minhas vontades. Mas a minha liberdade, as minhas vontades, eu não posso utilizá-las prejudicando outras pessoas. Então, se eu utilizo da minha vontade para prejudicar terceiros, então, de fato, eu não sou uma pessoa livre. Né? Eu vou responder pelas minhas atitudes. E na ética, que é um dos campos da filosofia que aborda sobre a liberdade,
nós vamos ver que, segundo a ética, liberdade ela está automaticamente relacionada com responsabilidade. Então, eu sou livre para fazer o que eu bem entender, né? Mas esse bem entender tem que ser um bem entender responsável. Eu não posso ir para a rua e fazer fazer inúmeras coisas erradas, né? Prejudicar outras pessoas, né? Prejudicar o contexto familiar. Então a liberdade, ela automaticamente ela está relacionada com a responsabilidade. É o que nós vimos nesse último slide. Eu posso agir da forma que eu bem entender, a partir da minha própria vontade. Mas a minha vontade, ela não pode prejudicar outra pessoa. Se eu prejudicar, a partir da minha liberdade, outra pessoa, né, eu não estou sendo uma pessoa responsável para o campo da ética. Então, liberdade, ela está automaticamente relacionada com a ideia de responsabilidade. Se eu sou uma pessoa responsável, eu utilizo bastante minhas práticas e minhas vontades com a liberdade. Mas se eu utilizar a minha liberdade de forma irresponsável, né, então, inicialmente, eu já estou me transformando em uma pessoa antiética, né, antimoral, e, na verdade, em vez de solucionar problemas na sociedade, eu estou gerando problemas para a sociedade, né? Por exemplo, uma pessoa quando sai da prisão, né, que ela consegue a sua liberdade, independente do que ela vai desenvolver no meio social, né, ela vai utilizar de sua própria vontade para cultivo, né, de sua liberdade. E aí vai depender especificamente das suas ações. Se suas ações serão responsáveis, ele vai ter a sua liberdade constantemente. Mas se ele voltar para o mundo da criminalidade, né, o mundo das drogas, entre inúmeras legalidades que a gente vê no contexto social, né, inúmeros problemas mais precisamente, a liberdade que esse indivíduo foi, a liberdade que ele conquistou, por suas ações irresponsáveis, ele vai perder, né? Ele vai voltar para a prisão, ou então em outras tendências sociais. E aí, a gente conclui nesse slide que todo indivíduo tem o direito à liberdade, né? Os direitos humanos defendem isso, desde que não desrespeite ninguém, não passe por cima de princípios éticos ilegais, imorais e normas que são instituídas na sociedade. É um pouco o exemplo que eu coloquei para vocês, né? Uma pessoa quando sai da prisão, por exemplo, né, que tem a sua liberdade, ele vai agir novamente de forma responsável para, de fato, cultivar e vivenciar a sua liberdade, ou ele vai viver ainda de forma irresponsável, né? Agindo sem respeitar os princípios éticos, os princípios legais, os princípios morais da sociedade, né? Então, a liberdade para a ética está relacionada especificamente com a ideia de responsabilidade. Para a filosofia, toda pessoa tem o direito à liberdade, né? Não somente para a filosofia, para a sociologia também, para outras áreas do saber. É um direito individual, né, a liberdade, é um direito que ele é isolado ou em qualquer contexto de grupo, cada indivíduo ele tem a sua característica, tem o seu livre-arbítrio para desenvolver as suas vontades, né? Como nós vimos nos slides anteriores, cabe ele agir de forma o quê? Responsável com sua liberdade. E aí, nós vemos aqui a pergunta do seu Madruga, né, a respeito, e resumindo o que é que vem a ser liberdade, em pequenos pontos, nós vamos ver que liberdade é você agir e pensar por si só, certo? Esse agir e pensar por si só, nós aprendemos também na aula de hoje, que é pensar e agir por si só, mas de forma o quê? Responsável, sem prejudicar terceiros, né? Respeitando os princípios éticos, os princípios morais que são colocados na sociedade. Isso é ter liberdade, né? Além disso, liberdade é a independência do ser, né? E outra característica é a possibilidade de escolhas. Se eu vou ser uma pessoa positiva, uma pessoa negativa, uma pessoa do bem, uma pessoa do mal na sociedade, né? Então a liberdade inicialmente todos nós temos. Nós temos esse livre arbítrio, né? E aí vai depender das nossas ações, da forma como nós vamos agir na sociedade, das nossas escolhas, da nossa responsabilidade, né? Se nós vamos cultivar a liberdade para o bem ou para o mal dentro de um contexto social. Aqui a gente resume um pouco a respeito do conceito, né? Esse conceito tão extenso que é a ideia, o conceito de responsabilidade. Aqui nós vamos ver alguns pensadores, né, alguns filósofos que trabalharam também, contextualizaram um pouco a respeito da ideia de liberdade, né?
nós vamos ver que para Sócrates, né, esse primeiro pensador que nós vamos apresentar aqui, para ele, liberdade estava ligado à virtude, né? A virtude seria a prática, a ação de que o indivíduo vai desenvolver em sociedade, né? É a forma como ele age. Se o indivíduo, né, se ele tem a liberdade, uma das características é ele agir bem na sociedade. Então, liberdade, segundo Sócrates, né, que é considerado um dos pais da sociologia, um dos grandes mestres do período clássico, liberdade é quando eu tenho conhecimento da minha ação, é quando eu ajo bem de acordo com o meu pensamento, com a minha liberdade, com o meu livre-arbítrio. Mas se eu agir mal, se eu agir de forma irresponsável, eu tenho a liberdade, mas de forma ignorante, sem conhecimento, né? Para Aristóteles, nós vamos ver que a liberdade ela está muito ligada à ideia de vontade. Vontade também é um conceito muito contextualizado a partir da figura de Arthur Schopenhauer. Nós vamos estudar em videoaulas mais adiante. Então, para Sócrates, liberdade estava ligada à virtude, né? Se o indivíduo tem conhecimento sobre liberdade, ele vai usar a sua liberdade de forma para o bem, de forma responsável. Se ele age de forma arrogante e ignorante, ele está utilizando a sua liberdade de forma negativa, né? Já para Aristóteles, né, esse pensador aqui, nós vamos ver que liberdade para ele automaticamente depende muito a respeito da ideia de vontade, a vontade que o indivíduo tem de expressar suas questões, suas opiniões, de ir e vir, né? Ainda sobre o período clássico, o período da Grécia Antiga, nós vamos ver aqui que na Grécia Antiga, o período país em que se desenvolveu inúmeros outros pensadores, né, principalmente Sócrates e Platão, já Aristóteles, ele era da Macedônia, mais especificamente, nós vamos ver que para os gregos, liberdade era exercida exclusivamente na polis. O que significa isso? Quem era de fato considerado liberto, quem era de fato considerado cidadão, quem podia expressar sua liberdade na Grécia Antiga, era quem participava da polis grega. Né? A polis grega era, em outras palavras, a cidade. Né? E, em outras palavras, liberdade era quem participava das questões políticas na polis. Né? Um dos locais específicos de Atenas era a Ágora, a praça pública, e a Acrópole. A Ágora era o local onde os gregos debatiam política. Né? Em outras palavras, seriam as assembleias legislativas, as câmaras municipais, né, as câmaras dos vereadores. Então, na Ágora, o local público, era onde os gregos debatiam política. Então, aquelas pessoas que tinham direito a participar dos debates políticos, que eram quem? Os membros da aristocracia e homens, pessoas da elite que tinham uma condição financeira, né? Então, essas pessoas eram consideradas cidadãos e esses indivíduos tinham o conceito de liberdade, né? As mulheres, homossexuais, estrangeiros, escravos, todo esse grupo social ele já era eliminado, né? Já não tinham a liberdade para exercer na polis, né? Eles não tinham a liberdade de debater sobre o destino da cidade, de Atenas, por exemplo, né? Então, para os gregos, no geral, liberdade era exercida na polis, era exercida na ágora, era exercida para aqueles que podiam participar das decisões políticas. Ponto muito importante e que cai frequentemente nas provas externas, entre elas o Enem. Aqui nós vamos para o período medieval, como eu já pontuei aqui um pouco no vídeo, um conceito que vai caracterizar essa ideia de liberdade é o conceito trazido na obra O Livre-Arbítrio, de Santo Agostinho. Santo Agostinho, só para a gente concluir essa primeira parte, não aprofundar tanto, ele vai nos apresentar que a existência do mal na sociedade, né, não é porque Deus tenha criado o mal, mas o mal é uma criação humana. Né? E é uma criação humana justamente porque Deus deu para os seres humanos, o livre arbítrio, a escolha de decidir qual o caminho, que é que ele vai fazer com a sua vida. Né? Se vai ser uma pessoa que vai cultivar o bem na sociedade, ou se vai trazer problemas para a sociedade. Então, o ser humano, ele já nasce com essa característica trazida pelo divino, o livre-arbítrio.
É o ser humano que vai fazer o que ele bem entender da sua vida, né? Deus, segundo Santo Agostinho, ele é tão bom, né, que ele não vai traçar um caminho para que os seres humanos sigam, né? Ele vai dar um livre-arbítrio para que, a partir das suas escolhas, o ser humano siga o seu caminho, para o bem ou para o mal, né? E aí, aqui no slide a gente traz o conceito. O que é que vem a ser livre-arbítrio, né? E livre-arbítrio, em outras palavras, é a possibilidade do indivíduo decidir, escolher a função que ele quer seguir, né? Escolher a função de sua própria vontade, sem qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, livre-arbítrio é o indivíduo que vai decidir quais os caminhos e traços ele vai seguir para a sua vida. Né? E aí, Santo Agostinho, na Idade Média, é um dos representantes que marca muito esse período, esse contexto, mais precisamente. No período moderno, né, nós vamos ter a figura do pai da filosofia moderna, René Descartes, que nós vamos estudar no segundo semestre neste ano. Né? Segundo Descartes, né, a liberdade é motivada pela decisão do próprio indivíduo, é o indivíduo que vai criar a decisão de ser livre ou não, mas que muitas vezes essa vontade depende de outros fatores, como dinheiro, bens materiais e etc. Né? Ponto que a gente pode trazer uma reflexão para os dias atuais, né? Que liberdade muitas vezes está ligada também às questões materiais, às questões financeiras, né? Aí eu trago outros pensadores, né, outros filósofos do período moderno, entre eles Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Montesquieu, né, que também foram autores que trabalharam a respeito da liberdade. Segundo Rousseau, né, que está na parte superior do nosso slide, a liberdade é a obediência às leis que a pessoa estabeleceu para si própria. Então, é um contexto, né, uma citação que também gera uma provocação. Liberdade é a gente obedecer às leis que nós próprios estabelecemos para nós. Né? Já John Locke, para a gente não aprofundar tanto aqui, a necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. Né? Então, para Locke, a liberdade logo está bem ligada à ideia de felicidade, que vai ser um dos assuntos que nós vamos abordar na próxima videoaula. E Montesquieu, né? Lembrando que esses três autores são três autores muito influentes no campo da política, né? Mas aqui a gente está trazendo uma outra temática que é importante também. Para Montesquieu, a liberdade é o direito de fazer tudo o que a lei permite. Montesquieu é um dos grandes representantes da lei dos três estados, certo? O judiciário, o executivo e o legislativo. Então, para Montesquieu, liberdade é a gente fazer tudo o que a lei permite, né, segundo as constituições, que é uma temática e é uma citação que a gente pode trazer para os dias atuais, né? Se a gente não ferir as leis, as normas e as regras que são postas na sociedade, né, logo nós temos a liberdade de fazer o que bem entender, certo? Então é uma frase bem contemporânea que leva muito também para as questões políticas, certo? E aí, nós concluímos aqui a nossa videoaula sobre liberdade. Na próxima videoaula, desculpa, nós vamos aprofundar a respeito das temáticas sobre felicidade, o que é que de fato vem ser felicidade. Nessa aula, nós vimos um pouco a respeito do conceito de liberdade, né? Nós vimos desde o período dos gregos até o período da era moderna, certo? Nós vimos aprofundadamente o que é o conceito de liberdade, o que uma das suas tendências é pensar e agir por si próprio, mas esse pensar e agir por si próprio, segundo a ética e segundo a filosofia, nós agirmos de forma o quê? Responsável. Então, isso é liberdade. Isso é um dos contextos a respeito da palavra liberdade, que também é exposto no Aurélio, no dicionário, e que nós aprofundamos na aula de hoje, ok? Espero ter facilitado um pouco o conteúdo. Vamos para os exercícios agora e até a nossa próxima videoaula.